Vamos agora falar um pouquinho da parte. Ok? A gente convidou o Roberto, a gente aproveitou que ele estava passando uma estatística do Brasil. O Roberto era engenheiro da Docker, lá acho que na época do Notcloud. Se pegar as primeiras fotos dele lá. Desde 2013, na época da Notcloud, a empresa ainda era uma plataforma as a service. Eu entrei na área de finanças e depois acabei no caso de engenharia. E desde então muita coisa aconteceu, mas... Aí, não, melhor para falar da sua carreira é você mesmo. Eu lembro do primeiro contato que eu tive com o Roberto, foi acho que 1 ano e meio atrás, numa oportunidade ele também veio aqui para o Brasil. Eu e o Fernando, a gente não organizava os meetups do Docker aqui em São Paulo, mas eu já frequentava alguns. Ele deu uma palestra sensacional na, acho que esqueci o nome da empresa? Na Totos. E foi bem da hora. A gente criou um contato. Sempre que tem algum evento de Docker, ele tenta trazer ele para cá, ou quando eu fui na DockerCon, ele recebeu muito bem lá na DockerCon. Aliás, muito obrigado. Não tive a oportunidade, teve que sair correndo, mas está registrado. E vamos aí falar um pouquinho. Sim. Primeiro agradecer você, o Wellington e o Fernando pela organização e pelo GoMax também, que conheci hoje pessoalmente, mas sabia do livro que ele e o Wellington escreveram do Docker. Então é muito legal, toda vez que eu venho para cá, ver um pouco como que vocês estão usando o Docker, como que as ferramentas que a gente está desenvolvendo para tentar facilitar essa vida do DevOps aí, de vocês seja mais simples e mais rápido o desenvolvimento. Só para conversar aqui, quantas pessoas aqui é desenvolvedor de front-end ou back-end? E quantos que são mais de infraestrutura, DevOps, tenta... Okay. Legal. E quem que já usa o Docker ou só ouviu falar do Docker e ainda não usou, não tem instalado? Quem que não usou o Docker ainda, mas já ouviu falar do Docker? Okay. E quem que já tem o Docker for Windows ou o Docker for Mac instalado na máquina? Legal. Bacana. Tem bastante gente então, que já usa ou já tem o Docker instalado, então fica mais simples de começar a usar, de tentar entender como as coisas funcionam. Então, peguei alguns slides aqui, eu não deu tempo de eu traduzir para o português, mas é alguns slides que o Solon usou na DockerCon, que o Wellington também foi esse ano. E eu dei uma resumida, porque tinha 80 e poucos slides, eu resumi para uns 30 slides, aí vai ser bem rápido. Então, a missão da Docker é criar tools, são ferramentas para inovação em massa. Então, a ideia é vocês conseguirem desenvolver ferramentas, soluções de forma mais simples, mais rápida e com que essas ferramentas fiquem no background, que vocês não precisam ficar pensando nela toda hora. A ideia é que facilite esse processo de desenvolvimento. Então, aqui tem muita gente com muitas ideias e essa aqui é a Docker com várias ferramentas open source e closed source também para facilitar a vida dos desenvolvedores e dos DevOps da vida. Então a ideia é que essas ferramentas sejam as melhores e as mais simples. Então quais são os princípios quando a gente quer desenvolver uma ferramenta? É que ela não fique no caminho, que você não tenha que ficar decorando coisas, sabendo como que as coisas funcionam, que ela fique no background e que a sua aplicação seja o foco do que você está desenvolvendo. E que ela se adapte a você. Então, se você é um desenvolvedor de Go, ou um desenvolvedor Python, ou PHP, ou Java, que não importe a linguagem que você esteja trabalhando, o Docker vai funcionar, vai se adaptar ao seu desenvolvimento, ao seu workflow de desenvolvimento. E a ideia, desde que começou o Docker, quando eu entrei na empresa lá em 2013, na área de finanças, e comecei a mexer com o Docker, a tentar entender como é que funcionava, o meu background é de finanças, administração e computação. E naquela época eu estava em São Francisco, lá
fazendo estágio, estudando em Berkeley, e aí eu comecei a trabalhar nessa empresa. A ideia desde aquela época era criar uma ferramenta que você consiga fazer o deployment ou fazer o desenvolvimento da sua aplicação e chipar para a produção de forma rápida e simples, apertando um botão no modelo ideal, ou às vezes até sem apertar o botão se tiver um CI/CD pipeline configurado corretamente. Então a ideia do Docker é tentar remover essa friction que tem entre o processo de desenvolvimento, fazer com que o Dev e o Ops sejam mais amigáveis entre si. Então o developer vai desenvolver a aplicação e o Ops não precisa entender o que é aquela aplicação. Ele vai ter lá um Docker rodando que vai saber rodar aquela aplicação sem ter que entender quais são as dependências da aplicação dele, o que precisa para rodar. Ele simplesmente tem uma infraestrutura, recursos disponíveis e um Docker lá rodando para poder pegar essa imagem e converter num container, que é uma versão mais eficiente de como se fosse uma máquina virtual, mas na verdade ele está rodando em cima do kernel da sua própria servidor. Então, a ideia aqui era mostrar o que a gente lançou lá na conferência e como que vocês podem utilizar essas novas ferramentas que a gente disponibilizou recentemente. Então, uma delas é esse Multi-State Builds. Muita gente, quando vai desenvolver containers e imagens para as aplicações de vocês, as imagens às vezes ficam muito grandes. Então, tem imagem de 1 GB, 4 GB, e no fim você tem que ter todas essas bibliotecas e dependências para compilar o seu código, se for um Java, se for um Go, mas para rodar, às vezes, se você compilar estaticamente todas as libraries, você não precisa ter toda essa dependência dentro da sua imagem. Então, o Docker criou esse Multi-State Builds para você compilar o código que você precisa compilar numa etapa, e na outra etapa você só copia o artefato, o que você gerou como output daquele build. E aí dentro desse nova imagem, você vai ter só o binário e a dependência que você pode colocar como Alpine, ou Ubuntu, ou Debian, dependendo do que você precisa para rodar a sua aplicação. Então isso diminui drasticamente o tamanho das suas imagens. Quando você está fazendo um deployment em um servidor que está ou em outro país ou em outro local, a questão do download tem um peso bem grande. Então reduzir o tamanho das imagens, do footprint das suas aplicações é importante. Então a primeira etapa você tem um Dockerfile que vai criar a sua aplicação. O Dockerfile nada mais é do que um conjunto de etapas que instala todas as dependências para pegar a sua aplicação e rodar ou compilar, dependendo de qual linguagem você estiver falando. Então, por exemplo, aqui você tem lá o from, pode ser o from ou Golang, por exemplo, se você estiver tentando compilar uma aplicação em Go. E aí você tem todas as etapas para gerar o seu binário, que é o output daquele build. E aí depois que você tem esse output, você pode falar from, aqui esse pode ser um Alpine, que tem 4 megas, e utilizar daquele primeiro build que gerou um artefato lá dentro, em algum diretório, gerou o binário que você precisava, você fala from o 0, você pode tanto passar, aqui é 0, aqui é 1. Você pode falar um as, dar um nome aqui, as build. Esse poderia ser from equal build e passar a linha de onde tiver aquele artefato que você gerou e criar essa nova imagem. Então essa imagem aqui vai ser 4 megas mais o seu binário, e essa imagem aqui vai ter 1 giga, que é para rodar para compilar o seu código. Então, com isso aqui, você reduz drasticamente o que roda no seu servidor de produção e faz as coisas ficarem muito mais rápidas. Então, isso era uma demanda que tinha há muito tempo e a gente anunciou esse ano.
E eu vou fazer um demo aqui rapidinho para mostrar para vocês como funciona. Dá para enxergar? Dá pra ver o fundo aí, galera. Dá pra ver? O tamanho tá ok? Dá um Ctrl L aí. Ctrl. Aumenta mais. É pra limpar, tá? Ah, tá. Sim, tá bom? Bom, então aqui, por exemplo, eu vou mostrar como que você faria para gerar esse Dockerfile com um exemplo aqui bem simples. Então aqui tem um aplicativo, um código em Go. Aqui tem um código bem simples em Go, que essa aplicação você passa uma URL para ele e ele vai falar quantos links tem dentro dessa página. É uma aplicação bem simples, é um arquivo em Go que você compila e gera um binário para rodar essa aplicaçãozinha que conta quantos links tem dentro de uma página que você passa como argumento. Então aqui o Dockerfile ele ficaria mais ou menos assim. Aqui eu estou falando from Golang, que é uma imagem oficial, que é mantida pela comunidade Go, com a versão 1.7.3. Eu estou dando um nome aqui para essa etapa do build, que é chamando de builder, e aqui eu estou falando que o meu diretório de onde eu vou trabalhar, de onde eu vou compilar esse código, é nesse diretório aqui. Eu vou rodar esse comando que instala essa dependência. Eu vou copiar aquele arquivinho app.go e vou compilar esse app.go utilizando esses argumentos aqui. Então, só para você ter uma ideia, se você se você fosse fazer Roberto, sobe a galera. Se você fosse fazer gerar um Dockerfile com essa aplicaçãozinha, você teria que ter pelo menos esse tamanho aqui, que é o tamanho da imagem Golang, que é quase 700 megas. E aí você precisaria ter esse tamanho mais o seu aplicativo, que é mínimo. Então aqui, na próxima etapa, eu vou definir qual que é a minha segunda etapa do build. Aí eu vou falar from Alpine, que é uma imagem de 4 megas. Se você... Alpine... Essa Alpine aqui, versão... a latest, esse aqui, em 3.99 megas. E aí eu vou falar... Eu vou instalar o que eu preciso instalar nessa nova imagem. Eu preciso instalar os certificados e passar daquela imagem do builder que foi feito anteriormente. Eu vou pegar esse binário que foi gerado, compilado, e vou copiar para o diretório raiz aqui, que no caso é o /root. E aí daqui eu coloco esse comando cmd, que quando eu rodar essa imagem, ele vai rodar esse comando. Então, basicamente, se eu for ver o que eu gerei aqui, eu fiz um build, docker build. Posso tirar uma dúvida aí? Pode falar. Na imagem do build, lá, ele não tem que me preocupar com os layers. Isso? Ele vai gerar uma imagem temporária, que vai ter alguns layers lá, mas ele não vai participar dessa imagem final. Isso, mas da ideia de eu ter um run só para mim... Exatamente, o run... Isso daí morre, porque se fosse uma imagem de 5 GB, só para compilar... Só para compilar, exatamente. Você não precisa se preocupar do run daquele primeiro cara. Essa aí não vou blindar nada. Você não vai usar nada, exatamente. Ele gera essa imagem de 700 megas aí, em algum momento foi criada.
mas se você não especificar nada, acho que ele deleta automaticamente essa imagem intermediária. Aí aqui no caso gerou essa imagem aqui, se a gente ver Docker Image, dá um grep nesse carinha. Uma imagem de 10 megas, que é aqueles 4 megas, mais quando eu extrair os certificados, mais o meu binário, tem 10 megas. Então isso aqui é o que você mandaria. Isso aqui é o que você mandaria para o seu registry, isso é o que você fazia o download quando você estivesse fazendo o deployment no seu servidor de produção. Então é muito mais eficiente, é uma coisa que vocês têm que usar muito se vocês realmente quiserem diminuir o tamanho da imagem, diminuir tanto a utilização de network quanto de espaço no seu servidor. Beleza. Tem alguma dúvida aqui a respeito do multi-stage builds? Poucas dúvidas, Ok. Então, beleza. Vamos continuar então, que ainda tem mais duas coisas que eu queria mostrar para vocês, além desse multi-stage build. Então aqui, essas ferramentas que a gente lançou, está vendo essa camiseta que o pessoal está utilizando, que é o Mob Project, que é a ideia do Solomon, que é o fundador da empresa, é criar uma fábrica de aplicações. E aí, alguns dos projetos que a gente lançou como parte desse Mob Project, que é totalmente open source, é o Linux Kit, que é você pode gerar as suas imagens de Linux totalmente customizadas, e tudo que rola dentro dessas imagens de Linux são containers. E você define essa imagem num YAML file. Então é uma forma de você definir uma imagem Linux numa só arquivo, formato YAML. Então é uma forma simples de você descrever uma imagem do seu sistema operacional Linux. Então aqui tem algumas características desse Linux Kit. Ele é seguro, tudo roda como se fosse containers, ou seja, tudo é dentro de um ambiente bem separado do host em si. Tudo é rodado dentro de containers. Ele é immutable, ele tem uma área de ataque menor, porque como você define cada componente, não é como o Ubuntu, que tem um monte de bibliotecas lá que você não usa. Se você vai só utilizar um sistema operacional para rodar a sua aplicação e tem que ter um SSH para você acessar remotamente, você pode definir, eu quero só o SSH, a sua interface de network e alguma outra biblioteca para rodar a sua aplicação. Então diminui drasticamente. Para gerar uma imagem que roda o SSH, tem 40 megas a imagem que eu gerei ali no demo que vou mostrar para vocês. Então, uma imagem de 40 megas é bem diferente de uma imagem Ubuntu ou Debian, que tem várias outras coisas que você não precisa para rodar a sua aplicação. Então, a ideia é ser a eficiência ao extremo, utilizar ao máximo a capacidade de você customizar o seu sistema operacional, e com esse conceito de que tudo roda em containers, tudo roda seguro e encapsulado. Então aqui, mais simplificando, o tamanho dessas imagens normalmente é bem pequeno, porque você define só o que você realmente precisa. Tudo pode ser removido ou trocado, você define, e os serviços são rodados dentro de containers. E com isso, você tem uma portabilidade muito maior, porque como tudo roda em container, se você tem um sistema operacional, um host, um servidor que entende containers, como rodar containers, aquela sua imagem vai rodar e você não precisa se preocupar com dependências, nada disso. E ela pode rodar tanto no bare metal quanto numa VM em si.
E outra parte que a gente também não comentamos muito na conferência do Docker, mas é o InfraKit, que é muito legal esse projeto. E a ideia é que você consiga, é parecido com o Terraform da CoreOS, você gerenciar a sua infraestrutura, fazer o provisionamento das suas máquinas dinamicamente, fazendo a definição declarativamente da sua infraestrutura e de forma dinâmica fazer esse aprovisionamento, atualização. E o InfraKit está integrado com o Linux Kit, então você pode gerar imagens do Linux utilizando o InfraKit e fazer o deploy, por exemplo, da imagem que você gerou na Amazon ou na Azure, e tudo isso são plugins, isso é baseado em plugins, então tem vários plugins que são criados pela comunidade, que são desenvolvidos pela Docker, que são open source, tudo isso aqui é open source e são pré-definidos, então você pode utilizar isso para fazer deploy em qualquer cloud, pode utilizar para gerar qualquer tipo de imagem. É muito poderoso essa InfraKit, vale a pena vocês tentarem entender como funciona e utilizar para fazer deployments das suas coisas, das suas máquinas. A ideia é que ele é extensível, você pode criar mais plugins e que tudo isso é feito utilizando a comunicação, utilizando esse formato JSON RPC aqui, que utilizam Unix sockets para se comunicar entre esses diferentes serviços e plugins. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco. Então, aqui mostra um pouco do que eu estava comentando antes. A ideia é criar esse assembly de geração em ambientes e máquinas, e que a Docker é simplesmente um usuário do projeto Mob, que é totalmente open source. Você pode ir lá e criar a sua própria fábrica utilizando esses componentes que são standards no mundo, que são totalmente open source, todo mundo pode ver o código, contribuir e utilizar para gerar suas próprias soluções. Aí, a Docker vai ter uma solução que ela vai tentar suprir todas essas demandas e exigências que as empresas têm com alguma desses componentes, mas a ideia é que todo mundo pode gerar o componente que quiser utilizando esse mesmo standard. Porque o legal o Docker surgiu e conseguiu ser aceito pela comunidade, porque ele criou um padrão de como você cria containers e como você roda containers. Antes já tinha outros tipos de containers, tinha LXC, tinha zones, tinha vários tipos de containers, mas não tinha um padrão. Quando você estabelece um padrão, fica tudo mais fácil, pode gerar imagens, pode rodar em servidores. Então, ter um padrão é uma premissa muito importante para fazer com que esse ecossistema seja eficiente, que as pessoas consigam tirar essas frictions do meio do caminho e disponibilizar as soluções que vocês querem criar. Então, aqui mostrando um pouco da evolução. Em 2013 teve lá o Docker, em 2014 teve o Lib Container, que é uma implementação anterior por trás do Docker, Lib Network, Notary, que é para você fazer a assinatura dos containers, para saber quem que criou aquele container, RunC, que é o runtime que roda esses containers de fato, HyperKit, ou seja, tem várias ferramentas aqui que a Docker disponibiliza, open source para vocês utilizarem, e Linux Kit foi o último que a gente lançou, e o InfraKit foi recente também, mas muita gente não dá ainda atenção para ele, mas é uma ferramenta que tem um poder muito grande. Vou mostrar agora para vocês como que é esse Linux Kit, como funciona. Essa curva vai somando tudo, né? A curva do gráfico vai somando tudo. A curva do gráfico aqui são o número de imagens que foram feitas Docker pulls. Independente de que sistema que é. Independente de qual imagem é. Do Docker Hub. Do Docker Hub,
Então, quando você faz um Docker pull e se o registry, que é a base de imagens, for o Docker Hub, vai contar nessa conta aqui. Então, se você tem um registry que é o ECR, ou tiver o registry que é um registry local da sua própria empresa ou da sua própria máquina, aí não vai somar aqui nessa conta. Então, uma coisa que eu queria mostrar aqui, legal, se vocês irem nessa página aqui no GitHub, tem a organização Docker e o InfraKit. Tem vários plugins aqui disponíveis para você criar, por exemplo, um Swarm, para você fazer o provisionamento de um cluster com Swarm, fazer um provisionamento de um cluster com Kubernetes. Tem várias coisas que você precisa instalar para rodar um Kubernetes e o InfraKit já te provê essa abstração. E é tudo open source, você pode ir lá ver como que o cara implementou isso, como que é feito, contribuir. E a ideia é que isso aqui seja expandido com o tempo e você pode utilizar para rodar tanto essas coisas que são do cloud quanto proprietárias. Tipo, você pode fazer um fork daqui e criar o seu próprio plugin para o seu data center local. Mas a ideia é utilizar essas interfaces. A interface que é importante manter, porque isso facilita a portabilidade depois no futuro. Bom, vamos ver aqui. Então aqui eu tenho na minha máquina instalado o Linux Kit. Para você instalar o Linux Kit é só ir no GitHub também, Linux Kit. E aqui segue as instruções para você poder instalar o Linux Kit. Uma das coisas, por exemplo, para instalar o Linux Kit você tem que seguir essas instruções. Mas se você instalar o InfraKit, o Linux Kit já é uma dos plugins disponíveis. Então facilita muita coisa. Eu estava trabalhando nesse demo para hoje, e aí eu fui mexer com o Linux Kit, com o InfraKit. Putz, muita coisa que eu ia mostrar, como gerar a imagem do Linux Kit, já estava pronta no InfraKit. Porque o InfraKit entende como que gera uma imagem do Linux Kit. Então fica bem mais simples. Mas eu vou mostrar como que funciona. Então, se a gente abrir aqui esse... Roberto, consegue dar um exemplo só para a galera ver? Aham. Eu quero ficar mais... Dá um clear. Um clear. Então aqui, isso aqui é a definição de como você geraria, nesse caso aqui é um YAML file que chama SSH. Então eu quero criar uma imagem Linux que tenha SSH dentro e tenha network. Então aqui eu estou definindo, essa primeira imagem é a base, é o kernel, o código que eu preciso para gerar que eu vou utilizar para gerar essa minha distribuição Linux. E para ver, por exemplo, se você quiser entender o que tem aqui dentro desse cara, tem uma ferramentinha aqui que eu inspect. O que eu fiz aqui, essa ferramenta inspect, ela foi dentro dessa imagem, que é uma imagem do Docker, e agora eu estou dentro da imagem e estou vendo o que tem lá dentro. Então aqui tem simplesmente, tipo, todas as informações do kernel, ver se a gente vê esse Dockerfile. Aqui basicamente eu estou fazendo o download do kernel, instalando uns patches
em cima desse kernel que eu estou instalando. Aqui é onde você definiria os headers para você instalar novos módulos e tal. Então, é bem flexível. Isso aqui é bem hardcore para DevOps, para quem quer criar uma imagem bem eficiente e pequena. Mas enfim, aqui você consegue ver o que tem dentro daquela imagem base. Aí, continuando, tem essa imagem base onde tem só o kernel em si, que foi feito o download, instalou os patches em cima disso, e aqui eu defino quais são os runtimes que eu quero que tenha dentro dessa minha distribuição. Tem o init, o runc, que é para rodar containers, containerd, os certificados, e aí tem alguns serviços. Então tem que ter um serviço network, tem que ter eu quero que tenha um serviço SSH, e aí para cada serviço eu passo uma imagem, o nome da imagem aqui. Então linuxkit barra o nome da imagem e a tag da imagem. E aqui eu defino mais algumas coisas, por exemplo, quais são as keys que são autorizadas. Eu posso passar aqui. Então tudo isso aqui eu estou fazendo, vocês vão ver que depois com o InfraKit é tudo mais simples. Mas aqui é fazendo na mão para gerar uma imagem usando o LinuxKit. Então aqui para gerar, eu vou... Tá, eu vou rodar aqui esse mob build. Mob é aquela fábrica que gera imagens. Então eu vou gerar uma imagem utilizando o mob, que para instalar é só ir lá naquele LinuxKit, lá no Git, naquele repositório do... Eu não sei se agora está no LinuxKit ou está no mob. Mas... Mob. Eu não sei se é mob LinuxKit, né? Mob user para tentar botar no Java Linux e o LinuxKit. Eles vão mudar isso logo, mas nesse inteirinho está meio confuso ainda. Está arrumando a casa. Porque quando nós começamos a criar o LinuxKit, ele era só para buildar imagens Linux. Aí o Mob Project é uma ideia de buildar qualquer tipo de distribuição de sistema para qualquer tipo de sistemas. Então pode ser Linux, pode ser Windows, mas isso é mais no futuro. Mas aqui, com base naquele YAML file, eu fiz o build daquela imagem, e aí como output gerou esse carinha aqui. Então eu tenho uma imagem, uma ISO de 40 megas, que é a minha imagem Linux. E para eu rodar esse cara, por exemplo, eu venho aqui, falo para o LinuxKit rodar, dar esse IP para essa imagem que chama SSHD. A SSHD é o nome desse ISO file. E aqui eu estou rodando agora aquela imagem, por exemplo, para eu conectar naquela máquina que eu acabei de gerar. SSH root e o IP dessa máquina. Então aqui eu conectei essa máquina que está rodando aqui. Essa máquina que está rodando aqui eu conectei através do SSH. Então é uma VM que está rodando na minha máquina utilizando Hyper-V,
e eu conectei dentro dela remotamente utilizando o IP e aquele key que eu passei na hora que eu gerei a imagem. Naquela definição daquele YAML file tinha a public key da minha máquina e por isso que eu consegui conectar o root. O que você precisou daquele run client, uma CCL direto funcionaria também? Então, isso é uma limitação. Deixa eu mostrar o que esse run client está fazendo. Esse run client está dando um Docker run e ele está na verdade criando um container e aí do container eu estou acessando a minha VM. Isso aqui é uma limitação do Hyper-V que roda o Docker. Na verdade é uma limitação como é que chama? Hypervisor. Do cluster para o outro. Os dois estão no cluster, por isso que você... Então os dois estão rodando na minha máquina e é um hypervisor só, então eles não se comunicam muito bem. Mas isso é um problema que eu já reportei, que você deveria conseguir acessar essa segunda VM que está rodando na sua máquina. Eu tenho o meu Docker que está rodando no hypervisor, eu criei uma outra VM utilizando esse hypervisor e eu não consigo conectar da minha máquina. É uma limitação, um probleminha que tem, mas isso é específico do Mac com o hypervisor. Se você tivesse no Linux não ia acontecer nada. Qual hypervisor você está usando? Então, é o Hyper-V que o Docker criou a própria VM dela, é uma customização do Hyper-V. Pode ser o switch, né? Pode ser o switch do Hyper-V, às vezes, para comunicar com a sua máquina. Isso vai ser o Mac, né? Hyper-V é do Windows, isso aí deve ser alguma coisa do Mac aí. X-Hive. Foi um porte do Beehive. Como é que chama? É um porte do Beehive, ele foi baseado no Beehive. Mas tem algumas coisas que eles pegaram do... É V-Hive, né? V-Hive. Alguma coisa. Parte do Linux Kit. Esse virtualizador é parte do Linux Kit? Não, é parte do Docker for Mac. Do Docker for Mac. Daí ele vai, se ele estiver rodando, você não vai poder rodar um Parallels, por exemplo. Ele vai, Se você quiser rodar essa VM, por exemplo, pegar o Windows e colocar no VM, você vai fazer o mesmo teste. Você vai ter que conectar pela rede do que estiver rodando no VM. É só uma curiosidade, porque você vai poder ter um hypervisor só rodando de cada vez, por exemplo, no Mac, né? Então, por exemplo, se ele está com esse vHive, ele não poderia rodar o Parallels, por exemplo. Não. Né? É isso. Tem como fazer essa saga manual. Sim. Eu não acredito que o InfraCity vai resolver isso. Espero que sim. Eu já reportei esse problema. Que eu não sou desenvolvedor dessa parte dessas soluções, eu sou meio que usuário delas. Então, sempre que tem essas limitações, eu reporto, tento falar para eles tentarem resolver esses problemas. Porque esse problema aqui todo mundo vai ter quando estiver utilizando no Mac. Eu acho que isso aí pode ser por causa da rede. É problema de rede com Sobe esse cara, ele faz um NAT. Pode ser o switch virtual. É o switch virtual. Bom, mas vamos lá. Tem o interno, externo e privado. Ele faz um NAT. Vou parar essa VM aqui. O default em NAT. Daí você tem que criar uma rede interna. E agora o último demo, mostrando um pouco do InfraKit. Então, depois que você instala o InfraKit, para instalar o InfraKit é bem fácil. Aqui, o InfraKit tem esse conceito de playbooks. Então aqui tem, se você der InfraKit, para instalar o InfraKit, esse comando.
por cima, nós estamos falando com o plano, foi jogando bola. Acabou jogando bola. Você curl docker github infrakit install message. Aí isso aqui vai fazer o download do infrakit e vai instalar ele na sua máquina. E tem o conceito desse playbooks. Então vamos ver aqui. Playbook. E um desses playbooks aqui é o Linux Kit. Agora eu vou ter que seguir um tutorial aqui. Eu fiz isso uma vez e eu não lembro de todos os passos. Só dizer que funciona que a gente acredita. Então, aqui eu vou instalar o HyperKit, que é aquele carinha que sabe criar VMs utilizando esse HyperKit. Então aqui ele está instalando o HyperKit utilizando o plugin no seu Mac. Beleza, agora instalou o HyperKit. Beleza. Agora eu vou instalar a Mob, que é o assembler, que é o cara que gera essas imagens do Linux Kit. Então aqui o InfraKit, em vez de eu instalar e ir lá no site ver como é que eu instalo o Mob, como é que eu instalo o Linux Kit, o InfraKit sabe instalar. Então eu vim aqui, eu pedi para instalar o HyperKit, o Linux Kit com o HyperKit. Vim aqui e pedi para instalar o Mob. Então tem vários conceitos aqui, Linux Kit, Mob, que são coisas que não estão muito familiarizadas ainda para vocês, mas vale a pena explorar, que você vai conseguir ter uma eficiência bem maior utilizando esse nível de controle da imagem, do que está rodando. Agora aqui eu vou criar que eu criei uma VM utilizando o Linux Kit. Então se eu der um InfraKit, agora eu tenho que passar, se não me engano, agora se a gente olhar aqui no InfraKit e ver quais são os remotes que tem disponíveis, tem esse Docker for Mac, que é uma VM que foi criada pelo InfraKit utilizando o Linux Kit. Aí eu vou passar para o InfraKit, que é o meu InfraKit host, que eu quero falar com o host que eu quero falar agora é esse Docker for Mac. E agora se eu der o InfraKit, o comando InfraKit -8, ele vai
naquele etapa eu não sei exatamente o que aconteceu, mas, por exemplo, aqui eu vou criar aquela imagem do SSH que eu criei usando aquele YAML file. Aqui eu vou rodar utilizando o InfraKit. Eu só preciso falar, uso o playbook do Linux Kit, cria essa imagem demo SSH e build essa imagem para mim. E aí aqui o InfraKit já me pergunta aonde que está o seu diretório com os seus keys, com os seus public keys. Como que é o nome do arquivo? Aqui é o nome do arquivo na minha máquina. Então ele está gerando a imagem para mim sem eu precisar definir tudo aquilo manualmente. E agora ele gerou uma imagem e para rodar esse cara InfraKit Playbook HyperKit Run Instance. Então estou falando para rodar essa demo SSH utilizando o HyperKit. É o nome do projeto, diretório, Hyperfix, e aí o IP. Vou mandar um outro IP aqui, passar o IP 6. Quantos CPUs que eu quero? 2. Quantos de memória? Quanto de disco? Megabytes. Então aqui, todas essas coisinhas que você teria que definir naquele YAML file, aqui no InfraKit tipo, pergunta o que você quer. É muito mais simples. E aí, esse cara está rodando agora. Se você dá um InfraKit... ele gera por trás o YAML, exatamente. Exatamente. Então, se você agora ver quais são as... que está rodando. Aqui tem a VM que eu acabei de pedir para criar, com esse IP, o nome dela para o InfraKit. E aqui tem várias metadata associada a esse build que a gente fez. Tem a data que foi criada, o nome do projeto, que a gente perguntou lá no início. E agora, para a gente acessar aquele cara, daria para fazer da mesma forma. A gente vem aqui no... Então aqui a gente acabou de acessar novamente essa nova VM que foi criada utilizando o InfraKit. E o exemplo que eu tive aqui foi para criar uma VM na minha máquina, mas ele tem plugins para criar no GCE, no Amazon, no Packet, em qualquer cloud provider tem já o plugin para criar. Dá para você usar o InfraKit para criar um Kubernetes cluster. Esse exemplo aqui é bem básico, utilizando a VM local, mas eu não sabia se ia ter network bom aqui, por isso que eu não usei um exemplo mais elaborado. Mas eu recomendo muito vocês a tentarem ir lá no site, tentar utilizar isso aqui, que é uma ferramenta bem poderosa para quem mexe com infraestrutura e com manutenção de hardware e clusters. Aqui, basicamente, falando aqui o que você precisaria de várias semanas para criar um projetinho, um MVP para uma solução que você queira desenvolver, utilizando essas ferramentas, você consegue criar em um fim de semana, e se você não tivesse essas ferramentas, ele demoraria tipo 1 mês, 2 meses. Então tem várias combinações que você pode usar, por exemplo, em vez de usar o InfraKit, você pode usar o Terraform e o Debian e o Containerd e gerar a sua solução.
Então aqui é como se fosse um Lego, você define o que você quer, a solução que você quer criar, seleciona os componentes que você quer utilizar para criar aquela solução e está tudo disponível, open source, várias pessoas já utilizaram, tiveram essa ideia, criaram 90% do que você precisava, só precisa agora dar um tweak no fim dos 10% para criar o que você precisa para o seu projeto específico. Então, a comunidade open source é muito boa por conta disso. Muita coisa gerada pela sociedade, pela comunidade em geral, e muitas coisas que você precisa já foi criada por alguém, você pode utilizar para diminuir o seu tempo de desenvolvimento e criação. E é basicamente isso. Se tiver alguma dúvida, perguntas. Uma dúvida seguinte. Em 2016 eu fui no Meetup e esse Meetup falou do Unikernels, que era a empresa e tal, e eu sei que a Docker ela fez a aquisição dessa empresa. É isso que está por trás, né? Então, o time de Unikernels, que é o pessoal do Mirage, são esses caras que estão trabalhando no Linux Kit e também no InfraKit. Tinha essa ideia dessa máquina então. tinha uma questão de camadas também, onde elas funcionavam. Era mais robusto do que só container. Sim, exatamente. Ele tem um kernel próprio, mas é um kernel bem leve. Mas nesses projetos aqui, eles não estão utilizando o unikernel ainda. Mas a ideia de tudo isso é com aquele conceito de ter uma coisa mais simples, com uma área de ataque bem menor. E o pessoal que a gente comprou essa empresa lá de Cambridge, o pessoal está em Cambridge ainda, são 15 pessoas lá, e são esses caras que estão trabalhando nesses projetos aqui. E a ideia é que o Mob, que é esse Mob Project, que é a Factory, ela vai poder criar unikernels também. Então vai ser mais uma componente que você pode utilizar para criar tipo um unikernel para o Embedded Devices, que é bem eficiente. Então, tipo, vai ser mais uma forma, e provavelmente o InfraKit vai ter uma forma de criar um unikernel para você, entendeu? Então essa é a ideia, que você consiga criar várias soluções e pegar o que precisa desse conjunto de ferramentas que estão disponíveis. Hoje isso aí não está... Eu ia bem nessa linha também. Isso não está tão simples quanto você montar um container com Dockerfile, etc. Você mostrou que existe toda uma complexidade naquilo lá. Sim. O caminho e a visão desse negócio é que isso fique tão simples quanto a gente tem hoje para criar uma imagem de Docker, que fique também simples criar uma imagem para um unikernel também. Sim. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Lindo. Para criar um unikernel já era bem mais difícil que isso. Com certeza. Você tem que fazer o cross-compile. Botar para rodar, automático. É bem chato. Sim, a ideia é criar a mesma facilidade que hoje você cria uma imagem para Linux, criar para Unikernels também. Por que eles não estão usando o nome unikernel? É uma coisa... Porque nada disso aqui é unikernel ainda. Mas ele segue a filosofia de unikernel, tanto a parte de ataque surface é bem isso, mas ainda não dá para dizer que É container. Um monte de container amarrado. Mas é uma VM, né? É uma VM. Todos os serviços do container. O Linux Kit gera uma imagem, né, que você pode rodar, que você pode instanciar como uma VM. Eu poderia botar aquele ISO no metal. Exatamente. Exato. Quer fazer uma pergunta difícil para a galera? Vamos ver. Quem que sabe o comando, como que faz para limpar as imagens que você não usa no Docker? É isso aí. Muita gente não sabe. Hoje em dia tem esse Docker System, o comando Docker System. E aqui tem Docker System, tem prune, que é o que ele falou, que remove todas as imagens e containers que não estão sendo utilizados. Então, por exemplo, vamos rodar esse comando aqui agora. Aí ele está falando aqui, ó, cuidado, todos os containers estão parados, volumes que não estão utilizados, networks que não estão utilizadas e imagens que estão lá paradas vão ser deletadas, ok? Seria mesmo? Aí liberou 90 megas, mas se vocês não fizerem isso... Se você fizesse Docker,
Isso, isso. PS, É, analisado no esquema, é a mesma coisa? é a mesma coisa, exatamente. E isso para imagem, isso para container, né? Mas ele fez isso para imagem, container, network e volumes. Posso fazer uma pergunta mais básica? Sim. O jeito usual de fazer o deploy da sua aplicação é sempre compilar uma nova imagem copiando o código binário ali para dentro dessa imagem. É o jeito mais comum. Não, tipo, aquela imagem que já existe, você copiar só o assembly para dentro dela não acontece. O comum é realmente compilar uma nova imagem. Não é o recomendável, para você não ter todas aquelas dependências lá dentro que não precisa. Mas se for rodar, por exemplo, uma imagem Python, que é runtime, aí você não tem um binário, aí você não tem muito essa vantagem, porque você vai ter que ter o Python instalado e tal. Então depende muito da linguagem, do que você está rodando. E sabe se você tem alguma experiência com plataformas IoT, né, tipo Raspberry? Então, eu tenho um Raspberry Pi em casa e Resin.io é uma empresa que tem tipo imagens com o Docker para ARM, para vários tipos de devices em ARM. Então, Eu falo mais de você gerar uma imagem dessa com o do Linux específica para ARM. Porque assim, eu poderia usar uma pronta e em cima dessa pronta eu subir meus containers, mas eu queria na verdade gerar isso mesmo, a imagem para eu jogar no microstate, né? sim. Porque hoje um problema grande de você fazer deploy para IoT é porque você necessariamente precisa ter uma plataforma já lá dentro que normalmente é manual que você faz, assim, né? O chip, bota, roda, depois volta, depois disso, conecta CH e faz o processo. Sim. Eu acho que a gente ainda não tem essa interface, mas a ideia é que você consiga gerar essas imagens para ARM e para outras arquiteturas também. Mas no momento eles estão tentando deixar redonda a parte de Linux e aí mover para ARM, para outras arquiteturas. Mas isso aí é legal, eu acho que é uma demanda bem grande. Podia ser pelo Linux Kit, mas que fosse focado, porque assim, hoje a gente roda na sua máquina ali, né? Se você pudesse fazer um esquema tipo assim, eu vou conectar em algum host, tudo que eu der o comando aqui está fazendo lá. Aí eu poderia buildar essa imagem que eu estou buildando aqui, que está buildando para um x86, buildaria para um ARM. Seria a mesma coisa, só que talvez, se eu instalar tudo isso que instalou aí, lá dentro do Raspberry, conectar esse CH e fizer, talvez eu consiga uma ISO. Para aquele arquitetura. Só que isso não é escalável, eu precisaria ter uma minha máquina que conectasse lá e fizesse tudo, só me cuspisse a ISO, o IMG pronto, né? Sim. Eu sei que eu estou trabalhando agora um pouco próximo com o pessoal de packaging do Docker, que é o pessoal que gera os Debians, o RPM, o ARM, os packages para várias plataformas, e eu vou perguntar qual que é a forma que eles fazem para gerar o ARM, por exemplo, para o Raspberry Pi. Eles geram lá um Docker binary para o ARM. Eu não sei se eles têm que rodar no Raspberry Pi ou se eles têm uma forma de rodar no Linux para o Raspberry Pi. Tem como rodar no Linux, Você faz um cross-compile, né? Você usa o Go, passa as flags de arquitetura e já. Mas eu acho Mas que esse dependendo da arquitetura, você tem que ter alguma coisa instalada. Esse binário não é distribuído pelo Docker, do Raspberry Pi, né? É uma galera que forcou lá e fez uns patches, não foi isso? Até então estava disponível Riot, alguma coisa assim. Então, ele pode ter uma imagem pronta com tudo. Ele está falando que tem um binário, só o binário que você do Docker. consegue, dentro de um Raspberry, por exemplo, instalar o Docker lá dentro. E aí esse pacote é da Docker mesmo. Da Docker? O que o Riot fez é a imagem pronta. Já está tudo pronto, já tem um sistema operacional e o Docker. É da Docker, sim. Se você fizer aquele curl para instalar, ele baixa o instalador e instala. faz a instalação. Porque vai ser mais recente, né? Não tinha. É mais recente, é bem recente isso. É bem recente. Vamos fazer uma pergunta para a camiseta. É bem difícil. Mas não muito difícil. Isso não é muito difícil. Bom, quem que já utilizou stacks no Docker Compose?
Vocês responderam sobre os stacks, não vai dizer que não foi. Quem que usa o Docker Compose aqui, além do Docker em si? E alguém que usa o Docker Compose para fazer deploy em produção? Ou... Bom, mas pessoal, obrigado pela presença de todo mundo. Eu fiquei curioso.